Vamos estar dando início ao nosso culto nessa noite. Nós tivemos um probleminha técnico aqui com a nossa internet, mas vamos estar iniciando agora com um pouquinho de atraso, mas vamos iniciar para a glória de Deus. Gostaria de ler um texto de João 4, capítulo 4, versículos 23 e 24, um texto bem conhecido, diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos estar nessa noite adorando o nosso Deus, cultuando Ele dentro de todo o nosso coração, que Ele possa realmente ser exaltado através das nossas vidas. Convido você a orar comigo nesse momento. Vamos estar colocando diante de Deus os nossos corações. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração nessa noite. Queremos colocar as nossas vidas no teu altar de graça, Pai. E queremos clamar, queremos pedir ao Senhor realmente para que o Senhor venha abençoar esse culto, que tudo que acontecer aqui, seja para o louvor, seja para a glória, seja para a adoração do teu santo, bendito e eterno nome, ó Pai. Abençoa cada ato desse culto, desde agora, Pai, na abertura, Pai, os louvores que forem entoados, que tudo possa realmente exaltar e glorificar o teu nome, Pai. Abençoa as nossas vidas e que o Senhor possa receber esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria convidar você a estar louvando o Senhor conosco nesse momento. Esse cântico fala, sobre o Senhor nos renovar, o Senhor nos dar um novo coração. Que você possa estar pedindo isso a Deus neste momento, dizer para o Senhor que tudo que há em nós precisa ser mudado e que nós necessitamos a cada dia mais, do amor dEle, da transformação dEle para sermos pessoas melhores. Peça mesmo ao Senhor neste momento essa renovação, peça também o perdão pelos seus pecados, para que assim nós possamos o adorar sem impedimento nenhum neste momento. Oh
Fica, Senhor, com esse culto. Fala, Senhor, através da tua palavra nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Gostaria de ler apenas um versículo, versículo de número 15. Salmo de número 50, apenas o versículo de número 15. Salmo 50, 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então clame a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Então clame a mim em tempos de aflição, eu os livrarei, e vocês me darão glória. Almeida Revista Atualizada diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos nesse momento pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de cultuar o Senhor, de adorar, ó Pai, o teu santo nome, de reconhecer, Senhor Deus, o quanto nós somos necessitados, o quanto nós somos carentes do Senhor, como nós acabamos de cantar, ó Pai. Nós não somos nada mais do que pó, Pai. O Senhor é o Deus que merece toda a glória, Pai, toda a honra, toda a adoração. E nós queremos clamar ao Senhor mesmo, Pai, aqui nesse momento. Queremos pedir, Pai, pela Tua presença, Pai, que não seja simplesmente mais um culto, que não seja simplesmente mais uma palavra, mas que o Senhor, Pai, possa também estar despertando os nossos corações, nos atraindo realmente para buscar o Senhor, Pai. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo fale mesmo, Pai, ao coração de cada um, Pai, que vai ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse momento, Pai. É a nossa oração, o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Angústia. Creio que essa é uma palavra que tem arrebatado muitos corações nesses dias. Muitas pessoas têm enfrentado uma aflição, muitas pessoas estão desesperadas diante das dificuldades que têm vindo sobre nós. Muitas pessoas não sabem o que fazer de tanta angústia, de tanta dificuldade, né, que essa situação tem trazido sobre a vida nossa como cristão. Tem muitas pessoas perdendo empregos. Nós temos visto pessoas que estão doentes, enfermas, padecendo nos hospitais. Nós temos visto também outras pessoas que estão em casa, no isolamento social, estão enfrentando depressão por causa disso, estão deprimidos ali, não aguentam mais ficar dentro de casa, né, sofrendo, né, com a solidão. Como isso tem sido difícil para nós nesses dias. O que fazer então diante dessas dificuldades? O que fazer, né, frente a todos esses problemas, diante da angústia que tem assolado o coração de tantas pessoas nesses dias? Qual que deve ser a nossa postura aqui? Como nós devemos reagir diante disso tudo? Eu creio que a melhor coisa que nós podemos fazer diante da angústia, diante da aflição que tem tomado os nossos corações nesses dias, é orar. É ir a Deus em oração. É levar a Deus os nossos pensamentos. E como cristãos, nós nunca podemos menosprezar a oração. Não porque a oração muda Deus, mas porque a oração muda o homem. Quando nós oramos, nós não estamos mudando Deus, nós não estamos mudando quem o Senhor é, mas nós estamos mudando a nós mesmos. E aqui no Salmo 50, versículo 15, nós vemos que Deus destaca algumas questões importantes acerca da oração. Aqui nesse versículo nós temos primeiro uma ordem de Deus, depois nós temos uma promessa de Deus e também nós temos um resultado de quando nós oramos. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Então eu gostaria de expor esse versículo aqui, o versículo de número 15 do Salmo de número 50. Primeiro, Deus nos dá uma ordem aqui. O texto bíblico diz: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. É interessante notar aqui como o Senhor coloca essa expressão. Ele não diz o seguinte: olha, no dia da angústia, se vocês quiserem, vem e me invoca.
Deus não diz: olha, no dia da angústia, se vocês não tiverem uma opção melhor do que eu, invoca-me. Deus não diz isso. Ele não diz essas coisas, isso é interessante. Mas ele diz: invoca-me no dia da angústia. E essa frase expressa para nós uma ordem. E se é uma ordem, meus irmãos, eu creio que não se trata de uma possibilidade da gente poder ou não obedecer, mas se trata de algo que nós devemos obedecer. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando por meio da sua palavra. Mas é muito triste pensar como nós temos sido falhos em obedecer a esta ordem que o Senhor tem nos dado: invoca-me no dia da angústia. Às vezes nosso coração está angustiado, às vezes nós estamos aflitos, e nós corremos de um lado, corremos para o outro, buscamos solucionar os nossos problemas de tantas formas, quando nós deveríamos levar tudo a Deus em oração. Tantas vezes nós recorremos a coisas erradas e nós fazemos isso em vão. A Bíblia fala de uma história que eu acho muito linda, né, que fala de uma mulher que vivia padecendo, uma mulher que vivia aflita porque ela tinha um fluxo de sangue incontrolável. Interessante notar que o texto bíblico diz que essa mulher, ela havia tentado solucionar os problemas dela de todas as formas. A Bíblia diz que ela gastou, né, os seus recursos com médicos e com tantas coisas, tentando solucionar o problema dela, né, mas tudo foi em vão, né. Ela estava convivendo com aquilo e não tinha jeito, não tinha como ela solucionar aquele problema, e a aflição, a angústia tomava o coração dessa mulher. Mas teve um dia que essa mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ela ouviu falar a respeito daquele que dá vista aos cegos. Essa mulher ouviu falar a respeito daquele que pode ressuscitar mortos. Ela ouviu falar daquele Jesus que sabe e pode andar sobre as águas. Ela ouviu falar sobre aquele que acalma as tempestades, não apenas as tempestades naturais, mas aquele que acalma as tempestades do nosso coração também. E quando essa mulher ouve falar desse homem maravilhoso, Jesus Cristo, essa mulher decide ir ao encontro de Jesus. E quando ela vai ao encontro de Jesus, a vida dela nunca mais é a mesma. Ela foi curada daquela doença. E não só daquela doença, mas daquela aflição, daquela angústia que caminhava com ela durante vários anos da sua vida. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos é recorrer ao Senhor soberano, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Não existe nada que seja difícil demais para Deus. Inclusive Jeremias 32, 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? E a resposta que nós temos para essa pergunta é: não existe. Não existe nada que seja difícil demais para Deus. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele desejar fazer no seu coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós saturamos os nossos corações com as ansiedades dessa vida? Nós ficamos agitados, nós ficamos aflitos diante de tantas coisas que têm nos acometido. Mas eu gostaria de dizer para você, sempre que você se vê torturado pela ansiedade, lembre-se de 1 Pedro 5, 7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nosso Deus é um Deus que de fato cuida de nós em todas as nossas necessidades. Nosso Deus é um Deus que está no controle de tudo, e o que nós precisamos fazer é lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas angústias. E como que a gente faz isso? De que forma que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade? A gente faz isso por meio da oração. Quando a gente ora, a gente está colocando diante de Deus as nossas aflições. Quando nós oramos ao Senhor, confiando a Ele os nossos problemas, confiando a Ele as nossas angústias, é assim que nós vamos tirando todo o peso sobre os nossos ombros e colocando, né, depositando sobre o Senhor esse peso insuportável que a gente não consegue dar conta de lidar com ele. A gente coloca aos pés do Senhor, e o nosso Deus carrega aquele peso que a gente não consegue carregar. Ele sabe do quanto nós somos pequenos, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe, né, de tudo isso. E é por isso que Ele ordena na sua palavra: invoca-me no dia da angústia. Por quê? Porque Ele sabe como nós somos falhos. Ele sabe o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos carentes dEle. E Ele diz para mim e para você: invoca-me no dia da angústia.
nós possamos entender o valor e a importância de nós invocarmos o Senhor em oração. Uma vez eu vi uma ilustração que eu gostei muito, né, que dizia assim: plano A, ore. Plano B, você não precisa de um plano B, porque o plano A nunca falha. E nós podemos confiar nisso de fato, quando nós depositamos em Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Deus está no controle de tudo. Nós não precisamos de um segundo plano, porque o nosso Deus está no controle, e Ele vai fazer aquilo que é o melhor por nós. Há, né, um antigo hino que diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós vivemos angustiados, vivemos ansiosos, aflitos, porque não levamos até Deus aquilo que nos aflige, porque nós deixamos de invocar o Senhor no dia da nossa angústia. Nós precisamos disso. Quando a angústia bater a porta do nosso coração, nós precisamos correr para Deus. Nós precisamos clamar a Deus o tempo todo. Nós precisamos buscar a Deus em oração. E assim nós vamos ter o nosso coração tomado pela paz do Senhor. Uma paz que não vem das circunstâncias, uma paz que não vem daquilo que nos rodeia, mas uma paz que brota do Espírito Santo, reinando e tomando conta dos nossos corações. Eu gosto muito da história de um homem chamado John Wright. John Wright ficou conhecido como o homem que orava. Ele deixou um belo exemplo, um belo legado para nós. Ele tinha uma vida de oração intensa. Ele conseguiu inclusive ganhar milhares de pessoas para Jesus, porque ele orava o tempo todo, consagrava a vida das pessoas no altar de Deus, né, ia orando para as pessoas. E quando ele via que no reino espiritual, né, havia acontecido alguma coisa, ele ia pregar o evangelho para aquela pessoa aceitava Jesus. Então ele conseguiu levar milhares de pessoas a Jesus, porque ele era um homem de oração. No final do ministério de John Wright, ele teve um ministério na Índia. Ele teve um sério problema de saúde, e aí então ele decidiu ir ao médico. O médico fez todos os exames em John Wright, e aí quando o médico trouxe o resultado do exame para John Wright, falou assim: olha, John Wright, eu fiz o exame em você, eu quero falar o que foi o diagnóstico. O teu coração está deslocado, ele não está num lugar normal, ele está deslocado, e isso aconteceu porque provavelmente você sofreu uma dor muito intensa. E o que se chegou à conclusão é que o coração de John Wright se deslocou de tanto orar. De tanto orar, trouxe esse problema físico para ele, essa transformação no coração dele, no coração de carne de fato dele. E depois de pouco tempo disso, desse diagnóstico que John Wright teve, ele veio de fato a morrer. John Wright morreu, e morreu de tanto orar. Quem dera, meus irmãos, quem dera se nós morrêssemos, não por causa das angústias que tem tomado o nosso coração, mas se nós morrêssemos de tanto orar, de tanto colocar a nossa vida na presença de Deus, de colocar os nossos joelhos no chão e levar até Deus aquilo que tem causado aflição no nosso coração, tal como John Wright fez. Que nós possamos realmente fazer isso, que nós possamos levar até Deus os nossos pedidos, que nós possamos realmente invocar o Senhor no dia da angústia. Mas em segundo lugar, nesse versículo também, além de ter uma ordem, há também uma promessa. O texto diz: invoca-me no dia da angústia. E Deus dizendo aqui: eu te livrarei. Eu te livrarei. Essa é a promessa que o nosso Deus faz para nós. Quando nós oramos, Deus traz livramento para nós. E as promessas de Deus não são uma possibilidade. As promessas de Deus são uma realidade. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus ordena, aquilo se concretiza. Com Deus não tem possibilidades, com Deus tem realidade. É isso que Ele está falando aqui. E se Ele está prometendo para nós que Ele vai nos livrar, isso é uma realidade. Basta nós clamarmos a Ele como Ele nos ordena aqui na Sua palavra. Um dos exemplos bíblicos mais fantásticos que pode ilustrar isso para nós é a história de Daniel. Ali no capítulo 6 de Daniel a gente encontra essa história. Os inimigos de Daniel fizeram com que o rei Dario assinasse um decreto que dizia que ninguém poderia orar a nenhum deus ali no Império Babilônico. E aí quem desobedecesse esse decreto do rei Dario deveria ser lançado na cova dos leões. E logo que Daniel descobre que esse decreto foi emitido, Daniel ele sai dali do lugar onde ele estava, ele vai para a casa dele, e ali ele começa justamente a orar. Ele se põe a orar e a buscar pela presença do Senhor.
Só que Daniel não fez isso para afrontar a ordem que havia sido dada pelo rei. Ele fez isso porque a Bíblia diz, né, se a gente for ler ali, que isso era um costume dele. Ele fazia isso todos os dias. A Bíblia diz assim que ele fazia isso todos os dias, 3 vezes por dia. Ele se punha a orar, se punha a clamar, a buscar pela presença do Senhor Jesus, né? E aí então os inimigos de Daniel descobriram que ele estava orando a Deus, e aí denunciaram Daniel. O resultado foi que o rei mandou, mesmo contra o gosto dele, lançar Daniel lá na cova dos leões. Mas só que, como a Bíblia nos mostra, Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que invocava a Deus no dia da angústia. Era um homem que clamava a Deus de todo o coração. E ali dentro da cova dos leões, Daniel provou da promessa de Deus. Deus livrou Daniel ali. Deus trouxe livramento para ele lá dentro da cova dos leões. E os leões não comeram Daniel. E eu gosto muito dessa história, porque ela mostra uma coisa muito importante para nós em relação ao livramento de Deus. O livramento de Deus não vem do jeito que a gente espera, mas vem do jeito que Deus deseja nos livrar. Muitas vezes a gente está esperando que Deus vai livrar a gente de determinada maneira, mas Deus nos surpreende, Ele nos livra de uma outra forma. E a gente precisa entender isso, que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas que é do jeito de Deus, né? Interessante notar que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse parar lá dentro da cova dos leões, mas Ele impediu que lá na cova dos leões, os leões comessem Daniel. Então Deus livra, não é do nosso jeito, Ele livra do jeito que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele deseja, porque Ele sabe aquilo que é o melhor, Ele sabe aquilo que realmente importa. Interessante que Daniel foi jogado ali dentro da cova, e eu imagino que aqueles leões eles estavam famintos. Tanto é que depois que Daniel sai da cova dos leões, né, o rei Dario dá ordem para que os inimigos de Daniel fossem lançados lá. E a Bíblia diz que antes deles caírem lá dentro, os leões já tinham devorado eles todos. Por quê? Porque eles estavam com fome. Esses leões não eram vegetarianos, eles eram carnívoros de verdade, né? Então eles comiam de fato. E lá na cova, mesmo com aqueles leões famintos, com vontade de comer Daniel, o Senhor livrou ele, fechou a boca dos leões, não vai comer. Deu ordem e livrou Daniel lá de dentro. Muitos poderiam pensar o seguinte: Daniel orava, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que clamava a Deus no dia da angústia, então Deus não poderia ter permitido que ele fosse parar lá dentro da cova dos leões. Mas a forma de Deus livrar Daniel não foi da cova, mas lá na cova. Lá na cova, Deus deu o livramento. Eu gosto de um texto também de Isaías 43:2 que diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mais uma vez, esse texto mostra esse princípio para nós. O livramento não é do nosso jeito, mas é da vontade de Deus, da forma dele, né? Deus não nos impede que nós passamos pelo fogo. Muitas vezes nós vamos passar sim pelo fogo, mas Deus está nos prometendo aqui que quando nós passarmos pelo fogo, nós não vamos ser queimados. É o livramento de Deus, é o livramento do Senhor. Deus livra sim, mas livra do jeito dele. Ele promete, ele cumpre. Se Deus prometeu que ele haveria de cumprir, ele certamente cumprirá a sua promessa em nossas vidas. Eu gosto também de um testemunho que eu ouvi recentemente de um homem chamado Ivan. Não vou falar aqui sobre o nome dele porque é complicado, é um nome russo, então não dá para falar o nome dele. Mas Ivan viveu no período da União Soviética, lá na União Soviética, um país comunista, né, onde não se podia crer em Deus, né? Você tinha que ser ateu, e se você não fosse ateu, você sofreria consequências, você seria perseguido por conta disso. E Ivan, né, ele era um cristão, era alguém realmente consagrado a Deus, era alguém que buscava a Deus, que tinha uma vida de devoção, de integridade a Deus, que colocava a sua vida no altar de Deus de fato. E por conta disso, Ivan passou a ser perseguido. E por conta disso, ele foi torturado inúmeras vezes. Até que teve um dia, lá na União Soviética, era um país muito frio, chegava a fazer às vezes 20 graus abaixo de zero, então um gelo, né, danado. E aí, então, para torturar Ivan, por causa da fé dele, mandaram tirar ele da prisão onde ele estava, tirar toda a roupa dele, deixar ele nu e colocar ele lá fora, no templo, né, num frio de 20 graus abaixo de zero. Colocaram ele na noite lá, para ele morrer. E quando chegou no outro dia, foram lá para pegar o corpo dele, né, para sepultar ele.
para surpresa, né, dos executores de Ivan estava vivo, mesmo nu e num tempo de 20 graus abaixo de zero. E aí perguntaram: olha, o que aconteceu? Você não estava morto, o que aconteceu com você? Ele falou assim: durante essa noite aqui, o Senhor esteve comigo e Ele me aqueceu, e por isso que eu estou vivo aqui, porque o Senhor esteve comigo e Ele foi aquele que me aqueceu mesmo num frio desse. Eu estou vivo para agora, não, do nosso Deus. Deus cumpre aquilo que Ele fala. Nosso Deus é fiel em cumprir. As promessas de Deus não são uma possibilidade, são uma realidade. Que o que Ele fala, Ele cumpre. E se nós invocarmos o nome do nosso Deus no dia da angústia, Ele nos livrará. Mas por fim, além de nós termos uma ordem, de nós termos uma promessa, nós temos também por último um resultado. O texto bíblico diz: e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Meus irmãos, quando nós oramos, Deus nos livra. E diante do livramento do Senhor sobre nós passamos a glorificar a Deus. Nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas? E quando Deus traz um livramento miraculoso sobre a nossa vida, a gente reconhece que nós não somos nada. E aí a gente rende a adoração, a gente rende toda a glória ao nome do nosso Deus. Tomando novamente, a história de Daniel aqui como exemplo, nós vemos que Daniel, ele obedeceu a ordem de invocar o nome do Senhor, e Deus cumpriu a sua promessa de livrar ele, livrou ele lá na cova dos leões. E qual que foi o resultado disso? O resultado foi que o nome do Senhor foi glorificado através daquele fato. A Bíblia diz assim, que depois que isso aconteceu, o rei Dario veio e emitiu um decreto dizendo que todos no Império Babilônico deveriam temer ao Deus de Daniel. E o nome do nosso Deus foi glorificado através daquilo. O rei diz lá em Daniel 6, 26 e 27, está escrito: pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. O nome de Deus foi glorificado. Foi glorificado porque Daniel invocou a Deus no dia da angústia. E Deus cumpriu a sua promessa de o livrar. E agora o nome do nosso Deus estava sendo glorificado através da vida de Daniel. Sabe, meus irmãos, eu creio que o mundo está carente de testemunhos como esse. E sabe por que está carente de testemunhos como esse? É porque muitas das vezes nós temos deixado de orar, de clamar, de invocar o Senhor nos dias da nossa angústia. Nós temos deixado, nós temos omitido, nós temos recorrido a tantas coisas, corrido de um lado, corrido para o outro, e deixado de orar, deixado de invocar o nome do Senhor no dia da nossa angústia. E aí a gente fica padecendo, a gente fica envergonhado diante das coisas que acontecem. E com isso Deus não traz livramento, e com isso o nome dele não está sendo glorificado por meio da nossa vida. Nós precisamos orar. Que nós possamos orar. E que por meio da nossa oração nós possamos então glorificar o nome do nosso Deus. Esse processo nos leva à compreensão, ao entendimento de que as nossas orações não são poderosas. As nossas orações não têm poder. Quem tem poder é quem ouve e que atende a nossa oração, que é o nosso Deus. Ele sim é que tem poder. É por isso que toda a glória deve ser dada não a quem ora, toda a glória deve ser dada àquele que ouve e que atende a oração, que é o Senhor, o Salvador da nossa alma. Nós possamos então orar, nós possamos clamar o nome do nosso Deus. Concluindo essa mensagem, os dias que nós estamos vivendo são muito angustiantes. Que diante de toda essa angústia, nós possamos invocar o Senhor de todo o nosso coração. Eu creio que se nós o invocarmos de todo o nosso coração, Ele vai cumprir a sua promessa e Ele vai nos livrar. E por meio do seu livramento, então, nós iremos glorificar o nome do nosso Senhor. Nós possamos orar, nós possamos clamar e buscar pela presença do nosso Deus de fato, de verdade. Gostaria de estar convidando o Ministério de Louvor para estar ali na frente. A gente vai estar adorando o Senhor com mais um hino que fala isso, a importância de nós levarmos a Deus tudo em oração. Nós possamos somente fazer disso realmente algo verdadeiro na nossa vida, que nós possamos nos comprometer com isso, em nome de Jesus.
nosso culto dessa noite, né? Pedimos mais uma vez perdão aí, né? Pelos probleminhas técnicos que nós tivemos, né? Que os irmãos possam nos perdoar, né? E vamos tentar aperfeiçoar isso aí, melhorar para que isso não venha a ocorrer novamente. Então eu gostaria de estar orando, né? Orando pelas nossas vidas, para que Deus nos ajude realmente a invocar Ele, né? Nesse dia de angústia, que nós não venhamos ficar com o nosso coração ansioso, que nós não venhamos correr atrás de tantas coisas, mas nós possamos realmente correr para Deus, né? Levar até Deus os nossos corações, realmente os nossos pedidos, colocar diante dele toda a nossa angústia, né? E que Deus possa realmente atender o nosso clamor, nos livrar, e que assim o nome dele venha a ser glorificado. Gostaria de estar orando também pela reforma da nossa igreja, né? Deus já tem abençoado, tem aberto portas para nós, né? E vamos estar orando para que Deus continue a levantar os recursos necessários para que a gente consiga concluir a reforma da nossa igreja, em nome de Jesus. Então eu vou estar orando e vou estar logo em seguida impetrando a mesa e assim encerrando o nosso culto. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, Pai, tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Nós queremos realmente obedecer a ordem que o Senhor nos deu, a ordem, Senhor Deus, de invocar o teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Pai, que haja em nós um coração desejoso de invocar o Senhor. Sabemos, ó Pai, que os dias que temos vivido, Pai, tem trazido sobre nós angústia, aflição, mas nós queremos, ó Pai, invocar o Teu nome, ó Pai, tal como o Teu servo Daniel invocava, Pai, que o Senhor levante para uma geração desse tempo, uma geração, ó Pai, que não fica correndo de um lado para o outro, Pai, correndo atrás de tantas coisas, mas nós possamos descansar, ó Pai, o nosso coração, a nossa alma, Pai, no Senhor, ó Pai, invocando o Teu santo nome. E assim, ó Pai, eu creio que Tu cumprirás, ó Pai, a Tua promessa, o Senhor trará livramento sobre nós, ó Pai. Nós entregamos isso diante do Senhor, e que assim, ó Pai, o Teu nome venha a ser realmente exaltado e glorificado, Pai, por meio das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Também entregamos diante do Senhor, meu Pai, todas aquelas pessoas, Deus, que estão sofrendo, Pai, com essa pandemia. Talvez aqueles, Deus, que perderam o emprego, Pai, que o Senhor possa trazer suprimento, Pai, para essas pessoas, que o Senhor não venha permitir, Pai, que nada venha faltar para elas, ó Deus, que o Senhor venha cuidar realmente de cada um desses. Aqueles também, Deus, que estão doentes, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Talvez aqueles que estão no leito de hospital, que o Senhor possa visitar essas vidas nessa hora, Pai, ter misericórdia de cada um mesmo, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos ao Senhor também, Pai, para aqueles que talvez estão no estado de depressão, ó Pai, por causa do isolamento social, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor seja companhia para eles, ó Pai, que o Senhor realmente possa visitá-los com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua consolação, Espírito Santo. Entregamos também diante do Senhor, Pai, a reforma da nossa igreja. Agradecemos ao Senhor, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito, e pedimos, Pai, para que o Senhor continue a abrir as janelas do céu, Pai, sobre essa igreja, abençoando ela, Pai, não só, Pai, materialmente, mas principalmente espiritualmente, Pai. Faz dessa uma igreja viva, uma igreja, Pai, cheia do Teu poder, uma igreja, Pai, cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja viva, Pai, que faz a diferença, Pai, nesse tempo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Assim, Pai, nós queremos orar, Pai, encerrando o nosso culto. E agora, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações e as virtudes do Santo Espírito sejam sobre a nossa vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Amém e amém.